Grandes mulheres da Bíblia que marcaram a história até os dias de hoje. A Bíblia está repleta de relatos de mulheres extraordinárias que, através de sua fé, coragem e sabedoria, deixaram uma marca na história. Essas mulheres, em meio a contextos muitas vezes desafiadores, destacaram-se como exemplos de virtude, força e dedicação a Deus. Vamos explorar algumas dessas notáveis figuras bíblicas. Sara, a matriarca da fé e mãe das nações. Sara, esposa de Abraão, é uma figura central na narrativa bíblica, cuja vida e feitos estão registrados no livro de Gênesis. Ela desempenhou um papel crucial no cumprimento das promessas de Deus a Abraão, tornando-se um exemplo de fé e paciência, apesar das lutas pessoais e desafios ao longo de sua vida. Sara, inicialmente chamada Sarai, é introduzida na Bíblia como a esposa de Abrão, mais tarde chamado Abraão. Eles eram da cidade de Ur dos Caldeus, e juntos responderam ao chamado de Deus para deixar sua terra natal e seguir para uma terra que Deus lhes mostraria. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Gênesis 12, 5. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, mas Sara era estéril, o que representava um obstáculo significativo. E Sarai era estéril, não tinha filhos. Gênesis 11, 30. Apesar dessa dificuldade, a promessa de Deus permaneceu firme, e a Abraão foi assegurado que sua descendência seria numerosa. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Gênesis 17, 5, 7. Quando Deus reafirmou sua promessa, ele também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa, indicando seu papel exaltado na aliança divina. Disse mais Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, não o chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar dela um filho, e abençoá-la-ei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17, 15 e 16. Sara riu ao ouvir essa promessa, devido à sua idade avançada, mas Deus reafirmou que nada é impossível para ele. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Gênesis 21, 6. Finalmente, a promessa de Deus se cumpriu. Sara, apesar de sua idade avançada, concebeu e deu à luz um filho, Isaque, cujo nome significa riso, simbolizando tanto a incredulidade inicial de Sara quanto a alegria do cumprimento da promessa de Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe tinha falado. Gênesis 21, 1, 2. Sara desempenhou um papel fundamental na história de Israel e na aliança de Deus com Abraão. Ela não apenas deu à luz Isaque, o filho da promessa, mas também influenciou eventos significativos, como o afastamento de Agar e Ismael, garantindo que a linha da promessa continuasse através de Isaque. E disse Deus a Abraão, não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva, em tudo que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12. Sara viveu até os 127 anos e foi a única mulher na Bíblia cujo tempo de vida é especificamente mencionado, sublinhando sua importância. Abraão comprou um terreno em Hebrom para enterrá-la, o campo de Macela, que se tornou um lugar sagrado para os descendentes de Abraão. E foram os dias da vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Gênesis 23, 1, 2. Débora, juíza, profetisa e líder de Israel. Débora é uma das figuras mais notáveis da Bíblia, destacando-se como juíza, profetisa e líder militar em um período crucial da história de Israel.
Sua história é encontrada no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Débora é lembrada por sua coragem, sabedoria e fé inabalável em Deus, desempenhando um papel vital na libertação de Israel da opressão cananeia. Após a morte de Josué, Israel enfrentou um período de instabilidade e apostasia. Sem um líder central, o povo frequentemente se afastava de Deus, resultando em ciclos de opressão por nações vizinhas. Neste contexto, Deus levantava juízes para libertar Israel e trazer o povo de volta à obediência. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Sísera era o capitão do seu exército. Juízes 4, 1-2. 2. Débora, a juíza e profetisa. Débora, esposa de Lapidote, era uma profetisa e juíza em Israel. Ela administrava justiça e fornecia orientação espiritual ao povo, julgando as disputas e liderando debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes 4, 4-5. Sob opressão de Jabim, rei de Canaã, e de seu comandante Sísera, Israel clamou a Deus por ajuda. Em resposta, Débora convocou Baraque, filho de Abinoão, e transmitiu-lhe a ordem de Deus para reunir um exército e enfrentar os cananeus. E chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Juízes 4, 6. Baraque, no entanto, hesitou e pediu que Débora o acompanhasse, ao que ela concordou, mas profetizou que a honra da vitória seria dada a uma mulher. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreendes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. Juízes 4, 8-9. Débora e Baraque lideraram 10.000 homens ao monte Tabor. Quando Sísera e seu exército de 900 carros de ferro os enfrentaram, Deus interveio, criando uma confusão no exército cananeu, resultando em uma vitória decisiva para Israel. E o Senhor desbaratou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque, e Sísera, descendo do carro, fugiu a pé. Juízes 4, 15. Sísera fugiu a pé e procurou refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber, o quineu. Jael, aproveitando a oportunidade, matou Sísera enquanto ele dormia, cumprindo a profecia de Débora. Eis que Jael, mulher de Éber, saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca estava na sua têmpora. Juízes 4, 22. Após a vitória, Débora e Baraque cantaram um cântico de louvor a Deus, celebrando a libertação de Israel e a coragem dos líderes e do povo. Este cântico, encontrado em Juízes 5, é um dos mais antigos e belos poemas bíblicos, exaltando a ação divina e o papel de Débora como líder inspiradora. Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Juízes 5, 2, 3. O cântico também menciona Jael, reconhecendo sua coragem e o papel decisivo que desempenhou na derrota de Sísera. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o quineu, bendita seja entre as mulheres nas tendas. Juízes 5, 24. Débora é lembrada como uma mulher de fé, coragem e sabedoria. Sua liderança durante um período crítico da história de Israel trouxe paz ao país por 40 anos. Assim foi subjugado, naquele dia, Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel foi se endurecendo cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Juízes 4, 23-24.
Débora representa um exemplo poderoso de como Deus pode usar mulheres para liderar e trazer libertação ao seu povo. Sua história é uma inspiração para todos os que enfrentam desafios com fé e coragem, confiando na orientação e no poder de Deus. Ruth, a história de lealdade e redenção. A história de Ruth é uma das narrativas mais cativantes da Bíblia, destacando-se por sua lealdade, amor e fé inabalável. Situada no período dos Juízes, o livro de Ruth relata a jornada de uma mulher moabita que, através de sua devoção e fidelidade, se torna parte da linhagem messiânica de Jesus Cristo. A história de Ruth começa com uma família israelita de Belém, composta por Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Devido a uma grande fome em Israel, a família se mudou para a terra de Moabe em busca de sustento. Infelizmente, Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva com seus 2 filhos. Posteriormente, os filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, mas após cerca de 10 anos, ambos os filhos também morreram, deixando Noemi sem seus filhos e sem seu marido. Então Noemi ficou desamparada, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Ruth 1:5. Noemi, ao ouvir que Deus havia providenciado pão em Israel, decidiu retornar a Belém. Ela incentivou suas noras a permanecerem em Moabe e refazerem suas vidas. Orfa, com relutância, ficou, mas Ruth demonstrou uma lealdade extraordinária e se recusou a deixar Noemi. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Essa declaração de compromisso não só a Noemi, mas também ao Deus de Israel, é um dos momentos mais memoráveis e comoventes da Bíblia. Ruth e Noemi chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Para sustentar a si e a sua sogra, Ruth foi aos campos colher espigas, como permitido pela lei de Israel para os pobres e estrangeiros. Ela, por acaso, foi parar no campo de Boaz, um parente de Elimeleque. Assim foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e aconteceu que aquela parte do campo era de Boaz, que era da família de Elimeleque. Ruth 2:3. Boaz, ao descobrir quem era Ruth, ficou impressionado com sua lealdade a Noemi e sua dedicação. Ele mostrou grande bondade a Ruth, garantindo-lhe proteção e acesso às suas colheitas. Então disse Boaz a Ruth: ouves, filha minha? Não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ruth 2:8. Noemi, percebendo a bondade de Boaz e sabendo que ele era um parente redentor, Goel, instruiu Ruth a buscar sua proteção. Seguindo as orientações de Noemi, Ruth se dirigiu a Boaz durante a noite na eira e pediu que ele a redimisse. E disse: quem és tu? E ela disse: eu sou Ruth, tua serva, estende pois a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Ruth 3:9. Boaz aceitou a responsabilidade, mas havia outro parente mais próximo que tinha o primeiro direito de resgate. Boaz, sendo justo e íntegro, resolveu a questão legalmente perante os anciãos da cidade. O parente mais próximo renunciou ao direito, permitindo que Boaz redimisse Ruth. E Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei a Noemi tudo o que era de Elimeleque, e tudo o que era de Quilion e de Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Ruth 4:9 e 10. Boaz casou-se com Ruth, e Deus abençoou a união com um filho, Obed, que se tornou o avô de Davi, o grande rei de Israel, e ancestral de Jesus Cristo. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. E as vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth 4:13, 17. Maria, mãe de Jesus, exemplo de fé e obediência. Maria, a mãe de Jesus,
é uma das figuras mais reverenciadas e respeitadas na tradição cristã. Sua história, repleta de humildade, fé e obediência, desempenha um papel central nos evangelhos e na vida de Jesus. Desde a Anunciação até a crucificação e além, Maria é um exemplo de devoção e submissão à vontade de Deus. A história de Maria começa com a Anunciação, um evento extraordinário narrado no Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento a José, um descendente de Davi. Gabriel saudou Maria com palavras que indicavam seu favor especial diante de Deus. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. Maria, surpreendida e confusa com essa saudação, ouviu a mensagem do anjo. Ela conceberia e daria à luz um filho, que seria chamado Filho do Altíssimo, e cujo reino não teria fim. Ao perguntar como isso seria possível, já que ela era virgem, o anjo explicou que o Espírito Santo desceria sobre ela. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. Maria respondeu com humildade e submissão, aceitando a vontade de Deus com as palavras: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Logo após a Anunciação, Maria visitou sua prima Isabel, que também estava grávida de maneira milagrosa, esperando João Batista. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel foi cheia do Espírito Santo e proclamou. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1, 41-42. Maria respondeu com um cântico de louvor a Deus, conhecido como Magnificat, expressando sua alegria e gratidão pela escolha divina. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas 1, 46-48. Maria viajou com José a Belém devido ao censo decretado por César Augusto. Lá, ela deu à luz Jesus em um estábulo, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Pastores e magos visitaram o recém-nascido, confirmando sua identidade messiânica. Maria, ao observar esses eventos, refletia sobre eles em seu coração. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2, 19. Ao apresentar Jesus no templo, Maria e José encontraram Simeão, que profetizou sobre o futuro de Jesus e a dor que Maria sentiria. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 34-35. Maria aparece em diversos momentos-chave da vida de Jesus, incluindo a busca por ele no templo quando ele tinha 12 anos, onde Jesus afirmou estar nos negócios de seu pai, Lucas 2, 41-52. Maria desempenhou um papel significativo no primeiro milagre público de Jesus, nas bodas de Caná. Quando o vinho acabou, Maria intercedeu junto a Jesus, mostrando sua confiança no poder de seu filho. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, 3, 5. Jesus então transformou a água em vinho, manifestando sua glória e fortalecendo a fé de seus discípulos. Maria esteve presente durante a crucificação de Jesus, testemunhando o sofrimento de seu filho. Jesus, mesmo em sua agonia, demonstrou cuidado por Maria, confiando-a aos cuidados de João, o discípulo amado. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho.
Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 26-27. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Maria permaneceu com os discípulos em Jerusalém, perseverando em oração e esperando a promessa do Espírito Santo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1, 14. Maria Madalena, testemunha da ressurreição de Jesus. Maria Madalena é uma figura importante nos evangelhos, destacada por sua devoção a Jesus e por ser a primeira testemunha da sua ressurreição. Sua história é uma poderosa demonstração de transformação, fidelidade e privilégio divino. Maria Madalena, assim chamada por ser oriunda de Magdala, uma cidade na costa ocidental do Mar da Galileia, é mencionada pela primeira vez no Evangelho de Lucas. Ela foi libertada por Jesus de 7 demônios, indicando uma transformação radical em sua vida. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Lucas 8, 1-2. Após sua libertação, Maria Madalena tornou-se uma seguidora fiel de Jesus. Ela, juntamente com outras mulheres, apoiava Jesus e seus discípulos com seus bens, demonstrando sua gratidão e devoção. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com suas fazendas. Lucas 8, 3. Maria Madalena é mencionada como uma das mulheres que permaneceram com Jesus até o final, testemunhando sua crucificação de perto, enquanto muitos discípulos fugiram. Sua presença ao pé da cruz mostra sua coragem e lealdade. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia, para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 27, 55-56. O papel mais significativo de Maria Madalena é narrado nos eventos após a ressurreição de Jesus. Ela foi ao túmulo no primeiro dia da semana, encontrando-o vazio. Ao informar os discípulos e retornar ao túmulo, ela teve um encontro pessoal com o Jesus ressuscitado. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. João 20, 11-14. Jesus então a chamou pelo nome, e ela o reconheceu, demonstrando a relação pessoal e íntima que ela tinha com ele. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer, mestre. João 20, 16. Jesus deu a Maria Madalena a incumbência de anunciar a sua ressurreição aos discípulos, tornando-a a primeira mensageira da Boa Nova. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isto. João 20, 17-18. Maria Madalena é lembrada não apenas como uma seguidora fiel, mas como um exemplo de redenção e devoção. Sua história é um testemunho do poder transformador de Jesus e da honra de ser a primeira a proclamar sua vitória sobre a morte. Ela exemplifica o papel crucial das mulheres no ministério de Jesus e na proclamação do Evangelho. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva em nosso canal. Curta e ative o sininho. Até mais!